Olá amigos, bom dia para todos. Nós estamos lá com o programa Alimento da Fé nesta terça-feira de vitórias, de conquistas, de bênçãos, onde certamente a unção e o poder de Deus há de alcançar o seu lar, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Carlos, sou pastor na Igreja Nova Unção de Deus e a minha missão através desse programa, querido, é alimentar a sua fé. É trazer ao seu coração o entendimento da palavra que possa motivar você, fortalecer você, inspirar você a prosseguir diante das tempestades, diante das lutas, porque pela fé nós conseguimos vislumbrar o final da batalha. Pela fé nós conseguimos enxergar o futuro, pela fé, é claro. E eu creio, queridos, que se você permanecer firme na fé, você também há de vencer e de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vamos entrar na presença do Senhor, vamos nos envolver com Ele, apesar de pouco tempo, fazer um culto ao nosso Deus, vamos nos achegar e Ele também vai se achegar a cada um de nós. Vamos louvá-lo. Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Eu subirei o mais alto monte para te encontrar, para te encontrar. Te encontrar, pra te encontrar. E se não for o bastante, Senhor, eu voarei como águia, só pra te adorar. Subirei mais alto, subirei mais alto. Mais alto para estar contigo, meu Senhor. Subirei mais alto, subirei mais alto para estar contigo, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não existe melhor lugar para se estar, né? O melhor lugar é a presença de Deus. Quando estamos diante dele, estamos guardados e estamos protegidos. E por falar nisso, querido, por falar na presença de Deus, nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Em Isaías, no capítulo 38, no programa da semana passada, na terça-feira passada, nós começamos a falar sobre o rei Ezequias, aquilo que aconteceu no seu reinado, o início do seu reinado, as lutas, as dificuldades que o rei Ezequias enfrentou e tudo aquilo que ele precisou fazer para mudar a situação que ele estava vivendo naquele momento. Por exemplo, no versículo 1, no capítulo 38, no versículo 1, a palavra diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria,
a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Queridos, como vimos na terça-feira passada, como aprendemos pela palavra, o rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado, quando ele assumiu o trono, infelizmente o reino estava em caos, as pessoas naquela época haviam se afastado de Deus, haviam abandonado a presença do Senhor. E é claro que aqueles que conhecem a Deus, eles não fazem isso consciente. As coisas vão acontecendo e, sem perceber, aquela pessoa ela vai se afastando. Ela deixa de orar como ela orava, ela deixa de ler a palavra como ela lia, ela deixa de frequentar os cultos como frequentava. E isso ela não faz intencionalmente. À medida que os seus compromissos vão se multiplicando, então o compromisso vai tomando lugar, ou o tempo que ela oferecia para Deus. Aconteceu isso com os antepassados do rei Ezequias. Ele assume o reino e ele coloca a casa de Deus em ordem. Ele deu ordem aos levitas, aos sacerdotes, para que se santificassem e depois santificassem o templo, purificassem o templo, ou seja, removesse do templo tudo aquilo que não provinha do Senhor. Ele restaurou as portas e restabeleceu o culto ao Senhor no templo do Senhor, porque o povo já não queimava mais incenso, o povo já não adorava, já não louvava, enfim, eles já não cultuavam mais a Deus. Eles, infelizmente, abandonaram o Senhor. Com isso, o rei Ezequias, ele conseguiu atrair para o seu reino aquilo que nós temos de mais precioso. E o que é? A presença do Senhor. É a presença de Deus que faz toda a diferença na vida do homem. Infelizmente, a gente vê o caos no mundo, em muitos lugares, e isso, querido, simplesmente pela falta da presença de Deus. Enfim, o rei Ezequias, então, fez o que ele deveria fazer e, com isso, prosperou e muito. Mas o rei Ezequias, ele cometeu um erro que os seus antepassados também cometeram. Qual foi o erro? Ele também permitiu que as outras coisas tomassem o lugar de Deus na sua vida. E ele não fez isso intencionalmente. As coisas foram acontecendo, à medida que as coisas foram ocorrendo, ele também foi se afastando. Os inimigos vieram, o rei Senaqueribe cercou a cidade de Judá com a intenção de separá-la para ele. O próprio rei Ezequias adoeceu, deve ter buscado o tratamento da época, mas nada resolvia. Ele só se posicionou espiritualmente para mudar quando ele ouviu a palavra do profeta. Quando Deus fala com ele, como vimos no versículo 1, narra o fato dizendo: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho do profeta, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. As palavras de Isaías refletiam a condição espiritual do rei Ezequias. A sua casa estava fora de ordem. Queridos, todas as vezes que Deus não está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas ficam fora do lugar, ficam fora de ordem. Precisamos colocar a casa em ordem. E colocar a casa em ordem é colocar Deus no primeiro lugar, no lugar que Ele precisa ocupar. A palavra do Senhor nos mostra que quando o rei Ezequias ouviu essa palavra, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Ele tira os olhos das circunstâncias e começa a se concentrar em Deus. As palavras do rei Ezequias em oração foram as seguintes: e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto. Então perceba que as palavras do profeta eram: andei, fiz e tinha no passado. Ele já não andava mais, e ele entendeu isso. Ele já não andava mais em verdade, já não tinha mais o coração perfeito e já não fazia mais o que era reto aos olhos do Senhor. Quando o rei Ezequias percebeu o maior erro que ele havia cometido, que foi se afastar do Senhor, ele encerra a oração e chora amargamente. O texto fala, no finalzinho do versículo 3, diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Ele entendeu, queridos, que ele havia se afastado do Senhor, que ele já não estava na presença de Deus como deveria. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha vivido momentos de lutas, momentos de batalhas. Você está na igreja,
Você está frequentando os cultos, você frequenta as reuniões, mas o Senhor não está em seu coração. Você tem andado distante, você não tem oferecido a Deus o seu melhor. Você tem oferecido a Deus aquilo que te resta, aquilo que lhe sobra. E a palavra fala lá em Apocalipse, lembra de onde caíste e arrependa-te, antes que seja tarde demais, e volte ao primeiro amor. O rei Ezequias, quando ele orou, a resposta do Senhor, através do profeta, foi a seguinte: e veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias duas coisas. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E ele conclui dizendo assim: e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, defenderei esta cidade. Deus ouviu a oração dele e viu também suas lágrimas. É exatamente, querido, o que nós precisamos fazer: orar, clamar, nos arrepender e mostrar esse arrependimento. Há muitos que oram, mas não demonstram esse arrependimento através de atitudes. Deus não só ouviu, mas Deus também viu que havia no coração dele desejo de mudar e de voltar ao primeiro amor. Faça isso você também. Vamos orar? Coloque as tuas mãos com a minha. Pai, eu venho no nome de Jesus a todas estas pessoas que me assistem nesta manhã. Meu Deus, não há como mensurar o número de pessoas que estão recebendo esta palavra, mas estou certo em meu coração de que aqueles que assistem precisavam ouvir o que ouviram. Jesus, para a tua glória. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Querido, certamente você está abençoado. Eu quero convidar você para estar conosco ainda hoje, no Grito da Alma, onde o pastor Carlos Manuel estará ali na nossa igreja, na sede, aqui em Campos, orando em favor da sua vida às 7h30 da noite. E eu estarei na quarta-feira, às 3h da tarde e às 7h30 da noite. Porém, na quarta-feira nós temos vários horários. Às 9h da manhã, com o pastor Leandro, ao meio-dia com o pastor Wellington, às 3h da tarde comigo, às 5h da tarde, 5h30 da tarde, com o pastor Maurício Andrade, e depois eu volto às 7h30 da noite, quarta-feira da família. Venha orar, venha buscar a Deus pela sua casa. Na Avenida Rui Barbosa, 963, no centro, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. Nós temos ali um amplo estacionamento para receber você, para que você possa guardar o seu carro, o seu veículo e assistir o culto tranquilamente. Olha, ficamos por aqui com o programa Alimento da Fé. Na quinta-feira eu volto com mais um alimento para a sua fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá.